No princípio era a ilha. Embora se diga, o espírito de Deus abraçava as águas. Nesse tempo, estendia-me na terra para olhar as estrelas. E não pensava que esses corpos de fogo pudessem ser perigosos. Nesse tempo marcava a latitude das estrelas, ordenando berlindes sobre a erva. Não sabia que todo o poema é um tumulto que pode abalar a ordem do universo. Agora acredito. Eu era quase um anjo. Escrevi relatórios precisos acerca do silêncio. Nesse tempo, ainda era possível encontrar Deus pelos baldios. Isso foi antes de aprender a álgebra. Os versos assemelham-se a um corpo. Quando cai, ao tentar de escuridão a escuridão a sua sorte, nenhum poder ordena em papel de prata essa dança inquieta.
A casa onde às vezes regresso é tão distante da que deixei pela manhã no mundo. A água tomou o lugar de tudo. Reúno baldes, estes vasos guardados, mas chove sem parar há muitos anos. Durmo no mar, durmo ao lado do meu pai. Uma viagem se deu entre as mãos e o furor, uma viagem se deu. A noite abate-se fechada sobre o corpo. Tivesse ainda tempo e entregava-te o coração. 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 Perdemos repentinamente a profundidade dos campos, os enigmas singulares, a claridade que juramos a conservar. mas Levamos anos a esquecer alguém que nos olhou apenas. Mas levamos anos a esquecer alguém que nos olhou apenas.
Vi pela primeira vez o mar. Era muito difícil, frente a mim, compreender esse território absoluto. Falámos só de coisas inúteis e o mundo inteiro se escondia. Somos novos. Lemos nos olhos fechados precauções, derrotas, recusas, quando a intimidade sugere a maior compaixão. Da verdade do amor se meditam relatos de viagens, confissões e sempre excede a vida, esse segredo que tanto desdém guarda de ser dito. Pouco importa em quantas derrotas te lançou, as dores, os naufrágios escondidos. Com eles aprendeste a navegação dos oceanos gelados. Ouve o que diz a mulher vestida de sol quando caminha no cimo das árvores. A que distância da língua comum deixaste o teu coração? A que distância da língua comum deixaste o teu coração? A que distância da língua comum deixaste o teu coração? A que distância da língua comum
Deixaste o teu coração. A que distância da língua comum deixaste o teu coração? Gonçalo do Carmo nasceu em Lisboa em 1978. Começa a tocar guitarra clássica com 14 anos e aos 16 inicia os seus estudos musicais na Academia de Música Duarte Costa. Entre 1998 e 2005 estuda guitarra clássica e composição na Academia de Amadores de Música com Paulo Valente Pereira e Eurico Carrapatoso. Em 2000, ingressou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no curso de Ciências Musicais, que concluiu em 2006. Também em 2006 ingressa na Escola Superior de Música de Lisboa, no curso de Composição, que conclui em 2010 e onde estudou com Luís Tinoco, João Madureira e Carlos Marecos, entre outros. Paralelamente, iniciou o estudo da gaita galega com Paulo Marinho, na Juventude da Galiza, em 2001. E entra para a Escola de Música do Conservatório Nacional para estudar viola da gamba com Miguel Ivo Cruz, em 2006. À margem do seu percurso académico, exerce também a atividade de professor de música, que desenvolveu em diversas áreas e instituições, entre as quais o Conservatório de Música de Sintra. Como intérprete multi-instrumentista, tem integrado diversas formações musicais, maioritariamente ligadas à música antiga e à música tradicional, com as quais tem atuado em diversos festivais de música em Portugal e na Europa. Tem parte do seu trabalho editado quer na discografia de projetos seus, quer em coletâneas, ou como músico convidado de outros projetos. Atualmente é membro do Ensemble Carmina Antiqua, do Ensemble Diferências, do grupo Urso de Lume e membro fundador dos Estrela do Dia. No ano de 2019, editou o seu primeiro single, a canção As Almas, Dois Rios, que faz parte do EP Água, o seu primeiro trabalho musical a solo, a ser publicado ainda no ano de 2021. Gonçalo, foi aos 18, 19 anos que te apaixonaste pela gaita de foles, certo? É verdade. Na verdade, eu já tinha ouvido falar do instrumento, já conhecia em termos teóricos, não é? Mas foi mais ou menos para essa altura, quando fiz uma viagem com o meu pai pelo norte de Espanha, pela Galiza, em Santiago de Compostela, que eu vi ao vivo pela primeira vez um gaiteiro a tocar perto da catedral. E aquilo foi uma coisa que me marcou bastante, o impacto sonoro e visual do instrumento e pronto. Se já tinha curiosidade, ali nasceu a certeza de que era um instrumento que eu queria aprender. E esta é uma gaita galega. Exato, esta é uma gaita galega, igual a essa que eu vi em Santiago de Compostela, mas existem muitas gaitas de foles pelo mundo. Na Europa, quase todos os países têm pelo menos uma, também no Médio Oriente e Norte da África. As pessoas normalmente associam a gaita de foles à imagem do escocês, em cima da montanha, de kilt, não é? Que é assim a imagem mais clássica, mas na verdade existem gaitas de foles diria quase por todo o mundo, mas pronto. Europa, Médio Oriente e Norte da África é assim a zona de maior incidência. Nós em Portugal também temos a nossa gaita de foles transmontana ou mirandesa, consoante lhe queiram chamar, e é um instrumento muito interessante. Pronto, este que eu toquei é uma gaita galega. E qual é a diferença, Gonçalo? Essencialmente, qual é a principal diferença entre, por exemplo, uma gaita galega e uma mirandesa? Pronto, as gaitas de foles, todas elas têm uma coisa em comum, que é o fole. Pronto, daí o nome, não é? Portanto, isto é um instrumento de origem pastoril, não se sabe exatamente de quando é que aparece, mas é um instrumento muito antigo, seguramente, temos registros desde os romanos. Isto é um instrumento que os pastores usavam isto, que era o odre, era o saco de couro que servia para levar líquidos para as viagens, para o dia-a-dia, para beberem água ou outro líquido qualquer, e eles decidiram juntar uma flauta, pronto, e desta junção surge este instrumento. E depois, o que é que caracteriza todas as gaitas de foles? É precisamente terem um fole. Pronto, a pessoa sopra por aqui, enche-se o fole, ele fica cheio, depois apertamos com o braço e o som sai pelos outros tubos, neste caso o ponteiro, que é o tubo melódico, e os roncos. A principal diferença entre a gaita galega e a gaita transmontana é, por exemplo, a galega, esta em particular tem 2 roncos, a escala é diferente, a gaita galega é uma gaita cromática, portanto isto em termos musicais faz os tons e os meios tons todos. A gaita transmontana é uma gaita diatónica, só faz, portanto é um bocadinho mais limitada.
O tom não é o mesmo, também a gaita de foles mirandesa está em si bemol e esta está em dó, portanto tem um tom um bocadinho diferente e é um som mais telúrico, diria eu. Isto é um bocadinho subjetivo, usar este adjetivo para definir o som, mas eu diria que esta é mais brilhante, mais clássica, mais afinável e a gaita mirandesa é uma coisa mais ligada à terra, talvez, mais ancestral. Uau! E agora, podes-nos explicar estas duas peças em particular, que são dois cavalos, não é? Sim, estas duas peças não são peças de origem, foram duas peças que eu pedi a um amigo meu, Orlando Trindade, que é um luthier das Caldas da Rainha, para fazer por uma questão ornamental. Porque eu como tocava e ainda tocarei, espero eu, em feiras medievais, nós usamos o ronco em ré. Pronto, e o ronco em ré tiramos a copa do ronco. E então, como isto ficava desinteressante esteticamente, eu pedi para ele fazer estes dois cavalos e são dois animais com os quais me identifico bastante. Por isso, daí a escolha deste animal. Para ornamentar. Espetacular! E que novos projetos tens? Ora bem, eu estou agora mesmo em vias de terminar o meu primeiro trabalho a solo, um EP, que se chama Água, e que espero que possa marcar uma nova fase na minha vida musical, não é? Assim como a gaita de foles, quando apareceu, transformou completamente aquilo que eu fazia na música até então, apesar de ainda estar muito no começo da minha atividade musical nesse tempo. Eu acredito que ao lançar este disco posso espraiar-me para outras sonoridades, fazer outras incursões na música, usar outros instrumentos, usar uma linguagem nova que até aqui não explorei muito. Fantástico, Gonçalo. E podes fazer um duo com a viola clássica, por exemplo, com a Marta. Porque não? Eu não sei se vou conseguir fazer ouvi dizer que a Marta é cantora, ainda não tive o prazer de ouvir. Sim, mas eu não vou conseguir fazer frente a uma gaita de foles. Por isso é que ela disse com a viola, com a gaita de foles. Sim, porque com a gaita não dá mesmo, terá de ser com outro instrumento, menos pujante. Menos pujante, sim. É impressionante a sonoridade, é muito completo, é muito vibrante. Sim, sem dúvida. Isto é um instrumento mais para ser acompanhado com percussão. Pronto, eu hoje toquei a solo, mas o ideal é estarmos acompanhados por um bombo e uma caixa, por exemplo, são assim as formações mais tradicionais. E realmente com voz, acho que não funciona. Ela grita mais do que eu. Sim, pelo menos em termos acústicos, só amplificado, sim. Obrigada, Gonçalo. Muito obrigado. Um grande beijinho e tudo de convite. bom. Muito sucesso. Muito obrigado. Foi um prazer. Beijinhos.